Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertália, onde aqui nós trazemos as pessoas para que elas compartilhem as suas experiências de vida e os seus conhecimentos. E olha só que prosa fantástica estamos trazendo hoje aqui para a Prosa com Bertália. Inteligência artificial, potencial para transformar o mundo que hoje conhecemos. A inteligência artificial é uma área que busca desenvolver sistemas computacionais capazes de realizar tarefas que até recentemente eram consideradas privilégio da inteligência humana, como reconhecimento de padrões, aprendizagem, raciocínio, tomada de decisão e comunicação natural similar à dos seres humanos. O potencial da inteligência artificial para transformar o mundo que vivemos é enorme. Ela pode ser aplicada em diversas áreas, desde a saúde e educação até a indústria e também serviços financeiros. Possui a capacidade para resolver problemas complexos e aumentar a eficiência e a produtividade. No entanto, é importante salientar que a inteligência artificial também apresenta desafios e riscos, como a criação de algoritmos tendenciosos e utilização indevida prejudicando pessoas e instituições. Portanto, é fundamental que ela seja usada de forma ética e responsável, levando em consideração suas possíveis implicações sociais, políticas e econômicas. Nós vamos refletir sobre este tema fantástico aqui na Prosa com Bertália. E para isso, eu terei o privilégio de trazer o meu amigo que está lá em Houston, nos Estados Unidos, o Luiz Stetter. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para a Prosa com Bertália o amigo Luiz Stetter. Luiz, seja bem-vindo à Prosa com Bertália, meu caro. Obrigado, Paulo. Um privilégio poder estar aqui com você e com o pessoal que está conosco hoje aqui e participar dessa discussão, desse bate-papo, dessa prosa sobre um assunto que é extremamente interessante, que está crescendo a cada dia. Então, obrigado, um prazer e uma honra estar com você. Que bacana, Luiz. A gente que se conheceu lá na querida e velha HP, você ainda continua na HP, né, Luiz? Luiz, antes de nós seguirmos adiante aí, quem é o Luiz Stetter? Bom, o Luiz Stetter é uma pessoa apaixonada por tecnologia e eu tive a sorte de passar boa parte da minha vida profissional em empresas de tecnologia, na HP especificamente, onde eu estou há 21 anos, e tive experiência em outras empresas tão importantes quanto como a Kodak, a Fujifilm, a Castrol, e tive um negócio meu, por um período de tempo, por 2 anos eu tive uma empresa minha, e na HP, há 21 anos, eu já fiz de tudo um pouco, como todo mundo que trabalhou na HP, né? Eu liderei vendas por muitos anos, depois eu liderei categoria no Brasil, depois eu fui transferido para os Estados Unidos para liderar o time de produto de impressão na América Latina. E nos últimos 3 anos e meio, eu tenho a liderança do time de operações de marketing globalmente na HP, né? Então, é um time que está espalhado por 8 países, tem gente na China, na Índia, na Suíça, na Romênia, México, Costa Rica, Estados Unidos, Grécia. Então, tem gente espalhada pelo mundo inteiro, trabalhando em todos os time zones, né? Europa, Américas e Ásia, e atendendo, suportando toda a organização de marketing da HP globalmente. E o Luiz, como pessoa, é um apaixonado pela vida, pela família. Eu tenho uma família linda, 2 filhos que logo vão para a faculdade, e gosto muito de viajar, gosto muito de curtir a vida, adoro Houston, né? Para mim foi um privilégio, uma grande oportunidade de vir para cá. Então, esse é o Luiz Stetter. Eu sou economista de formação, tenho pós-graduação em marketing e administração de empresas pela FGV e fiz um curso técnico em eletrônica no colegial pela Federal de São Paulo. Então, eu procuro ser bastante eclético, né? Que bacana, na meu minha caro. formação.
Fantástico, vamos convidar o pessoal da HP para assistir essa prosa aqui. O pessoal vai matar a saudade aí do querido Luiz. O Luiz, antes de seguir em diante, para a gente contextualizar um pouco o tema aqui, para mim também, eu concordo, é um tema fantástico falar do mundo digital. Vamos convidar o pessoal para se inscrever, para curtir o Luiz aí, o Luiz trazendo a sua experiência e o conhecimento, e pedir também para o pessoal não se esquecer de acionar o sininho da notificação, porque tem muita prosa que nós estamos gravando, trazendo aqui para as pessoas, para disseminar o conhecimento, um conhecimento com pessoas competentes e experientes e de forma voluntária e gratuita. Luiz, vamos falar um pouquinho desse tema? Contextualiza um pouco para a gente. Olha, a inteligência artificial é uma coisa que já existe há muito tempo, né? Então, quando a gente olha para a maneira como a gente interage com diversas áreas da nossa vida, pessoal e profissional, sempre existiu algum grau de inteligência artificial. Só que recentemente, eu diria nos últimos, provavelmente, 9, 12 meses, tomou uma proporção enorme e eu acredito, chegou num nível que tem um potencial gigantesco de trazer um impacto extremamente positivo para a humanidade em geral. Não estou falando só para as empresas, para as pessoas, né? Para a humanidade, para a saúde. Então, se bem utilizada e se gerenciada adequadamente, traz um potencial infinito. Desde o começo, quando começou a surgir esse chat GPT, eu comecei a utilizar, comecei a estudar e me tornei um apaixonado. Há pouco tempo fiz um post no meu LinkedIn dizendo que, na minha visão, esse é uma mudança que está acontecendo muito parecida de quando criaram o smartphone. Uhum. Mudou completamente a maneira com que as pessoas lidavam com o telefone. Eles passaram a ter liberdade, passaram a ter tudo na mão, e hoje em dia, às vezes, eu estou fora, em algum lugar fora do escritório, e eu estou com meu celular no bolso, eu tenho tudo que eu preciso. Eu respondo e-mail, eu acesso o sistema, eu me comunico com as pessoas, eu tenho Zoom, eu tenho Teams, eu tenho tudo, e funciona perfeitamente. Então, na minha visão, é uma coisa assim, um potencial gigantesco de mudar o mundo. Olha só que fantástico. Aliás, quando você falou do chat GPT aí, eu lembrei, sabe de quem? Do Eurípides. O Nosso amigo Eurípides. Eurípides, professor Eurípides Gomes. Exatamente, o Eurípides que fez uma live comigo sobre chat Foi, GPT e ele anunciou o chat GPT 4.0, grande Eurípides, né? Com certeza ele vai foi. assistir aqui o nosso amigo Luiz Stetter também. Luiz, você trouxe um ponto aí que para mim é muito significativo. Eu costumo sempre ler o lado do copo que é meio cheio. E, logicamente, a gente sabe que tem coisas tendenciosas, principalmente na tecnologia, no mundo de hoje, mas isso existe em todos os lugares. É que acelerou um pouco com a tecnologia e aí as cabeças um pouco voltadas para o mal acabam vertendo, né, coisas ruins através do uso da tecnologia. Eu queria que você trouxesse alguma coisa, o Luiz, no sentido de, você já falou da saúde, né, que a gente pode utilizar a inteligência artificial na saúde, mas tem outras áreas também que a gente pode aplicar aí, os bancos, né, o Open Finance é um negócio bastante interessante, nós temos agora a logística também. Que outras áreas você enxerga que a gente poderia estar utilizando, Luiz? Olha, a saúde, eu tenho assim a saúde como uma das principais, né? Principalmente no tratamento de doenças mais complexas e mais raras. Eu acho que o potencial que existe de uma ferramenta de inteligência artificial consolidar todo o conhecimento que às vezes está espalhado na cabeça de diversos médicos e ou estudos em uma única ferramenta, analisar um diagnóstico e ajudar, não necessariamente dar o diagnóstico, mas ajudar a chegar muito próximo para que o médico possa tomar a decisão, eu acho que isso é, assim, extremamente importante. Uma outra área super importante e que traz algumas preocupações também é na área de educação, né? Hum, Eu acho que existe um potencial enorme de usar essas ferramentas para adaptar o ensino
ao ritmo de cada aluno, né? Quebrar barreiras que possam existir até de linguagem e de você utilizar um material que é baseado em idioma lá, como inglês, por exemplo, e utilizar ele em qualquer outro idioma, porque você consegue fazer isso imediatamente, né? E melhorar, obviamente, a performance dos alunos e o engajamento. O risco aqui é você ter o controle adequado para que não haja uma banalização e aí o aluno, ao invés de estudar, use a ferramenta para fazer os trabalhos sem aprender nada. Mas pensando, depois a gente fala um pouquinho das consequências, né, ou dos riscos, mas pensando nos benefícios, outro é, conforme você mesmo mencionou, a indústria. É infinita a possibilidade. Eu que trabalho numa indústria global, né, que tem um portfólio gigantesco. A HP está em 166 países hoje. Então, você imagina, cada país tem um set de produtos e você fazer um forecast, você fazer um planejamento de demanda, o trabalho, até muito recentemente, era todo manual. Então, o meu time de produto, na época, da América Latina, de país, fazia o forecast deles individualmente, que era consolidado regionalmente, consolidado em Américas, consolidado globalmente. Hoje, se você tem uma maneira de monitorar, e as grandes empresas têm essas ferramentas, basta você jogar na ferramenta, dar os parâmetros e você já obtém cenários, né? Um cenário otimista, um cenário mediano, um cenário pessimista, com sugestões do que fazer. Então, é super impressionante. Otimização de processos, que vai, obviamente, trazer redução de custo e, inclusive, prevenir falhas e você conseguir controlar um trabalho mais preventivo no teu parque instalado, né? Ao invés de esperar quebrar para arrumar, se você tem isso tudo gerenciado, isso já acontece, por exemplo, no mundo de impressão. A HP é uma das líderes mundiais aí em serviços de impressão e a gente sabe o que está acontecendo. Então, antes de acabar o toner da máquina, já vai um aviso, já vai alguém lá e troca, porque o cliente não pode parar, né? Então, é uma espécie já de inteligência artificial também. Conforme você mencionou, os serviços financeiros, né? Tem as fintechs hoje em dia, que são totalmente virtuais, e com certeza já utilizam ferramentas de inteligência artificial para categorizar cliente, recursos. E ontem eu estava até lendo uma reportagem aqui à noite de que tem uma pessoa que fez um estudo, ele, usando uma ferramenta, ele pediu para essa ferramenta montar um portfólio de investimento para ele, e ele comparou a performance desse portfólio de investimento com um portfólio que ele tinha na corretora dele, sugerido pela corretora. E foi muito melhor a performance, né? Por quê? Porque tem uma quantidade de parâmetros envolvidos nessa análise que, às vezes, um profissional ou dois só não conseguem fazer, né? Então, você junta tudo e consegue utilizar isso de maneira positiva, é fantástico. E a outra coisa que eu acho que é extremamente importante nesse mundo de serviços financeiros é a parte de análise de risco e detecção de fraudes. E hoje em dia eu tenho ainda um cartão de crédito aí do Brasil. E há pouco tempo atrás me clonaram meu cartão de crédito do Brasil. Por sorte, tem todas as ferramentas que monitoram, veio uma mensagem no meu aplicativo que alguém tinha tentado comprar uma passagem aérea usando meu cartão. Falei, opa, liguei e eles já tinham bloqueado. Por análise do meu perfil de compra naquele cartão, eles falaram, bom, essa pessoa não costuma comprar esse tipo de passagem aérea. Pumba, bloquearam e me mandaram mensagem. Coisa que, alguns anos atrás, você ia descobrir quando você recebesse seu extrato em casa, tem que ficar brigando meses com o cartão de crédito para provar que não foi você que fez a despesa, né?
É Há verdade. uma outra área que eu acho que é super fundamental, ligando a questão que eu falei no começo da humanidade, é a parte de gestão ambiental, o meio ambiente e as coisas que cercam o meio ambiente, né? Então, por exemplo, uma coisa que é muito presente aqui em Houston, aqui nos Estados Unidos, desastres naturais. Os caras têm estatística para tudo, porque todo ano tem no mínimo 20 furacões acontecendo no Golfo do México. E aí, a área do governo que monitora isso, eles já fazem as previsões, eles já têm as estimativas. Então, você já sabe com uma semana de antecedência se o furacão vem na tua direção ou não. Aconteceu no Harvey, em 2017, eu estava aqui, e o furacão chegou aqui numa sexta-feira, na segunda a gente já sabia que ele viria para cá. Então, já dava para se preparar. Você se prepara, você toma as providências para poder não ser impactado. A outra coisa é monitorar a qualidade de água, de ar, e ajudar na decisão, essa parte de desmatamento, né? Na decisão de como melhorar o ecossistema. E, por fim, na gestão de negócios, né? Então, automatização de processos, isso é uma coisa muito viva na HP hoje, e é parte do meu trabalho. Parte do meu trabalho hoje na HP, nessa organização que eu lidero, é identificar oportunidades de melhoria, de automação, onde as pessoas não precisem mais tocar o processo para que ele aconteça. Então, e a entrada da informação, ou a entrada da solicitação, já acontece que aqui se chama chatbot, que é aquele, você Uhum. fala com o assistente virtual, olha, eu preciso trocar a minha senha. E o próprio sistema automaticamente já te dá o passo a passo e no final você tem aquilo que você precisa, né? Então, esse é um dos muitos exemplos disponíveis, né? E inúmeros outros, em marketing, em outras diversas áreas. Então, marketing, por exemplo, para fazer análise de perfil de clientes. A gente sabe que isso acontece, é muito presente no LinkedIn, Facebook, no Google. É muito comum, às vezes, você pesquisa uma coisa e depois começam a aparecer anúncios para você, essa parte Sim, de sim. search, né? Então, é uma coisa que já existe e que a gente nunca tinha colocado atenção, mas que no final é extremamente positivo, né, para o ecossistema inteiro. Aliás, Então, Luiz, falou. lá no nosso canal, ou aqui no nosso canal, nós temos uma prosa sobre retail media, que é exatamente esse ponto aí que foi explorado por uma empresa do varejo. Luiz, vamos fazer o seguinte, meu amigo, nós estamos terminando a primeira parte da nossa prosa aqui, fantástica, muito legal realmente, trazendo uma contribuição muito bacana para as pessoas que acompanham o nosso canal. E no segundo tempo, nós vamos falar um pouquinho de risco, de desafios, mas antes de dar um pulo lá para o segundo tempo, vamos ouvir a Corujinha cantar e nós vamos em frente. Pode ser, Luiz? Pode ser, vamos sim. Olha só que prosa fantástica, muito bacana ter aqui o Luiz Stetter comentando com a gente sobre inteligência artificial. Nós que falamos muito de mundo digital, principalmente no nosso canal, voltado para um curso de pós-graduação, o MBA. Dentro do nosso curso, nós estamos muito focados em negócios, gestão de negócios. Então, Luiz, ali nós temos tecnologia, marketing, liderança, supply chain, planejamento, ou seja, finanças, projetos, uma gama muito grande. Luiz, nós já estamos passando de 500 prosas, tá bom? Oh, Vamos falar um pouquinho de desafios. Quais são os principais? Você já tinha falado alguma coisa lá no comecinho, mas vamos colocar em perspectiva aqui os desafios e, eventualmente, os riscos aí que estão associados à inteligência artificial, Luiz. esse é um ponto super importante e é uma coisa hoje que existe uma preocupação muito grande nas empresas, na própria HP, né? Existe um cuidado muito grande com a maneira como você usa a ferramenta, porque ela traz isso. Mas pensando um pouco, começando da concepção da ferramenta de inteligência artificial, né, das ferramentas em geral,
Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que saber que essas ferramentas, elas foram criadas e elas são alimentadas com informação externa. A resposta que ela vai te dar é baseada no que ela aprendeu da, da empresa, da pessoa, da informação que foi capturada. Se essa informação ela for incorreta ou ela for enviesada ou ela for discriminatória, ela tem um potencial enorme de causar problemas, de ampliar preconceitos e de dar dados que são ou enviesados ou não são completos o suficiente para a tomada de decisão, né? Então, esse é um ponto super importante. Eu tenho certeza que as empresas todas estão preocupadas com isso, existe muita discussão a respeito, mas eu acho que esse é um importante. Segunda coisa é a questão da responsabilidade, né? Porque tem aquela máxima, cachorro sem dono não é responsabilidade de ninguém, né? Então, a gente precisa se preocupar com a transparência, a responsabilidade, o que estão desenvolvendo, mas ainda tem muito algoritmo que é considerado caixa preta. Ninguém sabe exatamente o que está lá dentro e ninguém consegue explicar exatamente o funcionamento, né? E isso é uma coisa que traz riscos, porque se acontece alguma coisa que não estava alinhado ou esperada, é difícil saber de quem foi a responsabilidade e quem deveria tomar a ação para corrigir e melhorar isso. A terceira, e eu acho que essa é a mais importante nas empresas hoje em dia, e na HP existe uma preocupação enorme com isso, que é a parte de segurança e de privacidade de dados. Como essas ferramentas hoje são um mundo aberto, qualquer coisa que você coloca ali, ela passa a fazer parte do banco de dados da ferramenta, né? Não existe uma proteção. No momento que eles começarem a falar, não, não, olha, eu estou criando esta área da minha ferramenta, seja ela qual for, para a sua empresa, e estou te vendendo esse serviço, então você vai ter o seu próprio site de inteligência artificial, onde você pode colocar tudo que você quiser e não vai ser compartilhado com ninguém, perfeito. Mas hoje, e eu sei que tem muita gente usando de maneira indiscriminada. Então, o cara pega um monte de informação que deveria ser confidencial. Já saíram casos na mídia de projetos que foram carregados em ferramentas de inteligência artificial e vazaram, né? E acaba virando domínio público. Então, existe essa preocupação, a HP leva isso muito a sério, né? Ninguém é autorizado a usar nada da HP em ferramentas de inteligência artificial que não sejam as que estão aprovadas e sendo testadas pela HP. Existem uma quantidade enorme hoje de ferramentas em teste, em diversas áreas, e que, para que não exista o risco de ou vazar uma informação que é confidencial estratégica para um concorrente ou para o mercado, antecipar, por exemplo, uma divulgação de resultado que pode ter um impacto financeiro super negativo na empresa, né? Ou beneficiar um grupo pequeno de pessoas. E a outra é a questão da privacidade e do roubo de dados, que, aliás, é uma coisa muito presente hoje em dia, né? Aqui nos Estados Unidos, todo mundo tem seguro disso, porque a quantidade de tentativa que existe de se roubar a identidade das pessoas é um absurdo e no Brasil não é diferente, né? Então, tem muita gente trabalhando. Aliás, Luiz, quando você fala roubar a identidade das pessoas, eu estive inclusive vendo ontem à noite num canal de televisão um tema bastante interessante, ou seja, a aplicação da inteligência artificial é extremamente positiva, como você mencionou, mas muitas vezes a utilização é incorreta, ou seja, você tem o Luiz, né? Você consegue copiar a voz do Luiz e você consegue colocar na boca do Luiz as palavras que você quiser. E quem vai falar é o Luiz.
Então, esse é um tema que é complicado e você não tem controle sobre isso, né, Luiz? Ou seja, você vai imaginar que e agora, e não é só isso, né? Hoje você, por exemplo, pode gerar textos, né? Você pode entrar lá, por exemplo, você mencionou o Chat GPT, você pode ir lá no Chat GPT e falar para ele, ó, me gere, né, um determinado artigo com o título tal. Ou seja, não é propriedade sua, muitas vezes você vai colocar como sendo uma propriedade, uma autoria, né, quando é do Chat GPT. Mas agora tem as fotos também, né? Você pode dizer para ele gerar uma foto com base em alguma coisa e ele constrói isso. Então tem que ter todo esse cuidado, conforme você está falando, né, Luiz? Tem, e essa é uma coisa que circula muito aqui, que eles chamam de deepfake, né? Que Uhum. cria um vídeo de uma pessoa famosa qualquer, um político, tudo por inteligência artificial, baseado em uma foto, em outros vídeos, entrevistas dessas pessoas, falando coisas que não são verdade e são espalhadas. E assim, a gente sabe que a grande maioria da população, uma camada importante da população, não tem acesso pleno à informação correta ainda, infelizmente, mesmo aqui nos Estados Unidos, né? É tudo muito igual, mas ainda existem desigualdades, principalmente no acesso à informação. E aí essas pessoas começam a acreditar em coisas que não são verdades, né? E isso impacta vários aspectos da vida da pessoa, né? Então, eu acho que aí a última coisa que eu traria em relação à questão dos riscos, né? Que é um risco, mas é um benefício. Eu não chamaria de risco, chamaria de uma readequação ou uma mudança no perfil do emprego, porque seguramente algumas funções deixarão de existir ou terão que ser reinventadas, assim como já aconteceu ao longo das décadas que se passaram, né? A gente olha para trás hoje e vê muitas funções que não existem mais. Um exemplo, a gente falou do celular telefonista, né? Quando eu É era verdade. moleque, tinha que ligar para os meus parentes no interior. Você ligava, falava com a telefonista, ela conectava lá, ligava de volta e você conseguia, depois de meia hora, falar com a pessoa, né? Eu ligava para falar com o Paulo na HP, a telefonista atendia, pera um pouquinho, ligava, seu Paulo, seu Luiz está no telefone, entendeu? Então, acabou, né? Mudou completamente o perfil. E essas pessoas tiveram que se reinventar. Ascensorista também, né? Estava Ascensorista, é controlando o verdade. Máquina de elevador. escrever, né? O datilógrafo. Máquina de escrever. Hoje em dia você fala, o sistema reconhece a tua É, voz, você não precisa nem é. ficar digitando, né? As crianças no futuro não vão saber nem escrever mais com lápis e caneta, porque é tudo digital, né? Não, você Então, sabe, Luiz, que outro dia eu estive caminhando, eu moro numa cidadezinha do interior aqui, né, de São Paulo, Itatiba, eu vi um orelhão, né? um E orelhão. um orelhão. Meu amigo, hoje em dia ninguém usa orelhão mais, mas teve uma época em nossa vida que você tinha que andar com a ficha, principalmente quando ia para a praia, ou mesmo indo para o exterior, né? Usar a ficha, tinha aquele contador de tempo, não é isso? Isso mesmo, exatamente. Era um desespero, né? Eu usava um bip que apitava, tinha que parar em orelhão, ligava, pegava o recado, anotava e ligava de volta para quem tinha me ligado. Então, hoje em dia, a pessoa te manda uma mensagem no celular, no WhatsApp, qualquer que seja, você responde na hora, não precisa nem falar muitas vezes, né? E Então eu acho Luiz, que com base nisso, meu amigo, o que você enxerga de uma tendência, uma ruptura realmente que provém da inteligência artificial, fora tudo isso que nós falamos aqui? ah, eu diria que isso vai fazer com que as pessoas, em geral, primeiros, vai exigir profissionais, pessoas mais preparadas. Então, eu acredito que isso possa gerar um boom de aprendizado, principalmente nas gerações novas que estão chegando agora, né? Porque quando eu olho para o pessoal mais novo, né, o pessoal que está chegando no mercado de trabalho hoje em dia, e eu tenho 26 pessoas na minha equipe, tem pessoas que estão no início da carreira deles e a gente vê claramente que
eles não têm mais aquela preocupação que nós tínhamos na nossa época de ir a fundo, estudar as coisas, entender como funciona. É uma coisa muito mais transacional. E eu acho que com a chegada da inteligência artificial vai fazer com que as pessoas queiram entender mais e até usar isso para aprender mais. Porque é muito fácil, né? Você digita um negócio, você faz uma pergunta, o troço te dá uma resposta. É Eu adoro verdade. cozinhar. É. Final de semana, sábado, eu sempre cozinho alguma coisa. A cozinha é minha. Coloco minha música, abro meu vinhozinho e vou fazer alguma coisa. E outro dia eu experimentei, eu falei, deixa eu perguntar para o ChatGPT, olha, eu quero fazer uma costeleta de porco específica. Eu coloquei, nossa, o cara me deu uma receita fantástica, né? E aí eu fiz os meus ajustes para dar o meu toque e preparei. Então, eu acho que isso vai ocasionar uma melhoria na capacidade intelectual geral da população Que bacana. por conta disso, né? E em outras áreas, vai exigir com que os profissionais se aprimorem. Por exemplo, médicos. Eu tenho um grande amigo meu, que é um grande médico em São Paulo, e ele está estudando neurociência e data science. E aí nós nos encontramos em julho, vamos jantar. Ele falou, cara, voltei para a escola, estou estudando. Eu falei, sério? Ele falou, é, porque o futuro. Ele falou, se eu não souber lidar com esse tipo de coisa, eu vou ficar para trás, né? E ele é um profissional que já está no mercado há potencialmente 35 anos, né? Como médico. Então é um cara muito sênior, conhece muito. Ah, E isso está trazendo uma mudança de perfil em geral, na população, nas pessoas, os profissionais no mundo. Acho que essa é a minha visão. que bacana. Luiz, meu amigo, o tempo está passando aqui, o tempo passou depressa, né? Um bate-papo tão gostoso, uma prosa maravilhosa. Luiz, estamos terminando. Gratidão enorme pela sua presença aqui, meu caro. Não, eu que agradeço, uma grande oportunidade de reencontrar o amigo Paulo, né? A gente fica longe, mas a gente procura estar sempre perto e quando a gente tem essa oportunidade de se conectar é melhor ainda. E as pessoas que estão conectadas a você, e eu acho que esse é um assunto super interessante. E para mim foi um prazer poder trazer um pouquinho do meu conhecimento. Eu não conheço muito, também estou aprendendo, né? Então, mas compartilhar um pouquinho do que eu já aprendi e dar um pouquinho da minha visão. E Gratidão. convidar o pessoal a participar, né? Conforme você Sim, sem disse, dúvida. Nós vamos dar vamos. o like, É, vamos clicar no sininho. é isso aí, vamos divulgar. Luiz, sou muito grato pela sua presença aqui, realmente, ao infinito e além. Um grande abraço para você e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade, meu caro. Tchau, tchau. Com certeza. Um grande abraço. Tchau, tchau.